Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast da Trinca Contábil. Eu sou Leandro Lago, sou o especialista número 1 em planos de saúde e seguro de vida da Trinca. Siga os nossos canais no YouTube, no Instagram, @atrincacontábil, e sigam também o meu Instagram, @oleandrolago. Hoje nós vamos falar para empresários que investem para crescer, mas não estruturam para proteger. Vocês assumem um risco silencioso. Hoje nós vamos falar sobre continuidade empresarial e na Trinca Contábil nós estruturamos crescimento, mas principalmente proteção. Agora, antes de falar, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Benedito Martins construiu sua carreira dentro da própria seguradora Centauro ao longo de 2 décadas em uma trajetória marcada por evolução constante, adaptação e foco em resultados. Ele ingressou na companhia em 2005 como técnico de seguros em uma função operacional. Poucos anos depois, já assumia a gestão das operações de regulação do DPVAT, liderando equipes em diferentes estados e participando diretamente da expansão nacional da empresa. Em 2017, ele assumiu como gerente sênior de operações, conduzindo um ciclo de modernização importante com digitalização de processos, estruturação de novas áreas estratégicas e desenvolvimento de ferramentas online que impactaram eficiência, experiência do cliente e escalabilidade. Mais recentemente, ampliou sua atuação como gerente sênior de projetos e negócios, liderando iniciativas de crescimento, novos canais de distribuição e fortalecimento de parcerias estratégicas. Como resultado natural dessa trajetória construída dentro da própria organização, assumiu agora a Superintendência Comercial Brasil. A história do Benê reflete consistência, visão de longo prazo e contribuição real para o crescimento da companhia. Seja bem-vindo, meu amigo Benê. Bacana, muito legal estar aqui com vocês. Leandro, é um prazer, assim, aceitei o convite de bate-pronto, porque o Leandro é um parceiro nosso de longa data, é amigo, e para mim é muito importante estar aqui na Trinca Contábil, né? Bom, Leandro, você na verdade já resumiu bastante a minha trajetória. Eu comecei muito cedo na Centauro Seguradora, evoluí dentro de uma estrutura que nós tínhamos, que era uma prestação de serviço, era um processo de regulação, e a partir dali eu consegui galgar ali a minha primeira posição de gestão, e a partir dali a companhia foi me dando, obviamente, oportunidades, e é uma companhia que eu acredito muito no potencial, e não é à toa que eu estou lá todo esse tempo, mas fui tendo novas oportunidades, e a partir dessas oportunidades eu consegui evoluir o trabalho que foi me colocado, saindo lá daquela posição inicial, que era uma posição técnica, e hoje dentro da Superintendência Comercial Brasil, ajudando a companhia a alavancar aí os resultados necessários para que ela cresça e a gente cresça junto. Ótimo, legal demais, Beni. Agora vamos começar a falar mais para o empresário que está nos assistindo. O empresário hoje, ele entende de risco ou ele apenas reage quando o problema acontece? Seguro de vida, principalmente, aí falando de seguro de vida, que é a minha escola, né? Ele é um produto que as pessoas normalmente pensam numa necessidade. Então, respondendo a sua pergunta, normalmente o empresário hoje ele mais reage a uma demanda do que necessariamente ele se planeja para que isso aconteça. Sim. E qual o erro mais comum das empresas que aparentemente são saudáveis? Eu penso, Leandro, que talvez o erro mais comum é deixar a proteção, deixar o processo de... E aí eu vou voltar, tá? Mas assim, eu entendo que o erro mais comum é o empresário ou a empresa deixar a proteção, seja da própria empresa, seja dos seus funcionários ou dos próprios sócios, para um segundo momento.
E esse segundo momento acaba nunca chegando. Sim. Então, é muito importante para que todos os empresários hoje que têm uma empresa estruturada, ou os que mesmo estão começando, comecem a pensar no processo de seguro de vida. Seja para os colaboradores, seja para eles próprios, para um modelo de sucessão. E aí eu sei que você, dentro da sua estrutura, trabalha todos esses produtos. E a partir do momento que você tem um profissional, e aí eu posso estar até me adiantando, mas a partir do momento que você tem um profissional, né, como um corretor de seguros habilitado, com essa visão que possa auxiliar esse empresário, acaba trazendo uma segurança e uma certa percepção precoce para esse empresário, para que ele possa, de fato, entender. O corretor, na verdade, ele traz um despertar de interesse para o empresário. E aí esse talvez um dos trabalhos principais do corretor hoje, dentro desse modelo que a gente tem. É porque o que a gente hoje vê no dia a dia do empresário é que ele acha que nada vai acontecer com ele, que aquilo que possa acontecer vai acontecer com o outro. Exato. E a função do corretor é mostrar para esse empresário a realidade do negócio. Sem dúvida. O quanto um imprevisto causando um sinistro pode impactar no negócio, né? E é engraçado que as pessoas entendem que é mais fácil ele sair e bater um carro do que ele sair e sofrer um acidente com ele, que impeça ele de trabalhar, né? Exato, exatamente. A gente hoje estava até falando sobre isso, né? Lembrando um pouco da nossa conversa mais cedo, a gente falou que a pandemia, ela trouxe alguns legados e naquele momento onde as pessoas estavam de fato morrendo, muitas pessoas se conscientizaram e procuraram fazer um seguro de vida. E aí a pandemia passou, as pessoas descobriram que não morreram. Sim. E aí o seguro de vida passou a ser algo num segundo plano, que é exatamente isso que você está colocando. Mas o automóvel, o seguro de automóvel, que é uma cultura já mais enraizada no Brasil em termos de seguro, as pessoas não deixam de fazer. Agora, o seguro de vida, enquanto proteção, de fato, acaba ficando em segundo plano. Seja na vida pessoal das pessoas, mas também na vida empresarial das empresas, né? E é uma ilusão do empresário achar que o lucro tá vindo e que a empresa está super segura. Mas um imprevisto com uma pessoa-chave, um imprevisto com o dono do negócio, que é o cabeça pensante, é aquele cara que monta as estratégias, é o cara que pensa em novos negócios. Se acontece alguma coisa, tudo isso que hoje parece ser um alicerce, uma base muito bem construída, ela simplesmente vai à ruína, né? Vai. E é importante você colocar isso, porque quando você fala de grandes empresas, isso é uma realidade, mas é muito mais presente em pequenas empresas. Perfeito. Então, às vezes, você é uma empresa pequena que tem um sócio, né? E esse sócio, eles não se preocupam em fazer um seguro de sucessão, por exemplo. Se um deles faltar, esse que ficou ganha outros sócios que não estavam na conta, e né? Que não estavam nem preparados para o negócio. Exatamente. Então, se você perguntar hoje para esse tipo de empresário, né, esse empresário mais simples ou um empresário de uma empresa menor, se ele gostaria de ter um sócio diferente do que ele tem hoje, muito provavelmente ele vai falar que não. Perfeito. Né? Mas não tem essa percepção, e às vezes não tem essa percepção porque alguém não falou para ele. Né? Então, de fato, é um ponto muito relevante. O Beni, quando que o seguro deixa de ser um custo e ele se torna uma ferramenta estratégica e financeira? Então, o seguro de fato não é um custo. Toda vez que você contrata um seguro, né, um seguro de vida principalmente, você está contratando um patrimônio. E aí a gente brinca, né? 100% das pessoas, estatisticamente falando, vão morrer. Né? Então, a partir do momento que você sabe, né? E a partir do momento que você contrata um seguro de vida, e aquele risco é aceito pela seguradora, é 100% de chance que você ou a sua família vai receber aquele benefício. Isso funciona na pessoa física e funciona também na pessoa jurídica. Sim. Então, a partir do momento que você contrata um produto, e isso talvez seja um ponto muito relevante, tá, Leandro? Que você contrata um produto alinhado às suas reais necessidades, aquele produto realmente não é uma despesa, né? Aquela proteção,
ela é de fato um investimento. Sim. E você falou um pouco antes sobre o seguro de vida se tornar uma ferramenta para sucessão. Sim. Explica um pouquinho mais para o empresário que não entende disso, para ele ter essa percepção do quanto o seguro pode ajudar a empresa no falecimento de um sócio. O seguro, no processo de sucessão empresarial, ele tem a característica principal de, na falta de um sócio, né, aqueles sócios que restaram ter o capital necessário para adquirir aquela parte do sócio que faltou. Ou seja, eles resguardam a empresa no sentido estratégico, e aí voltando para aquele ponto que você falou de estratégia de fato, então eles resguardam a empresa no sentido estratégico, sem ter a possibilidade de um terceiro, que não entende nada daquele negócio e que por muitas vezes, devido a esses sócios não terem se precavido e feito esse planejamento no sentido de contratação de seguro, entre naquela sociedade e por muitas vezes acabe desequilibrando aquilo ali. Então, o seguro de sucessão empresarial, ele é de fato uma decisão estratégica da empresa. Legal. E quem recebe o seguro na falta do sócio é a empresa. É a empresa, exatamente. Porque é a empresa que recebe esse capital justamente para poder repor aquele sócio, ou seja, pagar aquela parte do sócio para os familiares que ficaram. Né? Então, o beneficiário sempre vai ser a empresa nesse tipo de seguro. E aí, o sócio o remanescente, que entende do negócio, ele fica com a empresa, mas a família do sócio falecido fica com a parte financeira do valor da empresa. Sem descapitalizar a empresa. Sem descapitalizar a empresa. Exatamente. Olha, então, nós estamos falando de um produto que ele gera liquidez imediata para que a empresa não tenha que se descapitalizar, que mexa no fluxo de caixa, é isso? Exatamente. Seguro de vida tem liquidez imediata. E esse é um ponto muito importante. Seguro de vida ele não tem isenção não tem imposto de renda, por exemplo. Então, o valor contratado ele é pago de forma líquida para os beneficiários. Então, ele está ali e não sofre qualquer tipo de sanção. Por exemplo, você não tem imposto, como eu falei, você não tem a questão de um inventário bloqueando aquele seguro. Então, ele é um valor que está disponível justamente para poder auxiliar muitas vezes. Aquele valor é inalienável. Exatamente. Então, assim, veja que... e mais do que isso, né? Voltando um pouco ao que eu falei mais anteriormente. É um patrimônio. Você recebe aquele valor ali de forma muito simples, paga pela seguradora, em prazos hoje muito pequenos, né? Então é algo de fato que é um patrimônio que é contratado e é muito legal. E assim, eu já trabalhei na área de indenização por um tempo, é muito legal quando você vê que aquele valor está ajudando alguém, né? De forma direta, quando a gente fala de uma família que ficou ali, que teve uma perda, né? Ou de forma indireta quando a gente fala de uma empresa. Sim. Eu vou até aproveitar esse seu gancho, Beni, e contar uma história que aconteceu comigo. Eu fiz o seguro de um empresário, um seguro de vida, e em 2016 esse empresário veio a falecer. Uhum. Na época, os pagamentos ainda, as seguradoras permitiam que a gente levasse os cheques, né? E eu levei o cheque para a família, para fazer a indenização. Isso foi em 2016. Mas o mais legal foi que em 2019, a esposa me ligou. Isso foi em janeiro de 2019, mais especificamente. Ela me ligou agradecendo de eu um dia ter feito o seguro do marido, porque a filha estava entrando na faculdade. Olha. E a possibilidade dela entrar na faculdade veio exatamente pelo dinheiro do seguro de vida. Sem dúvida. Então, eu acho que o trabalho do corretor, ele é um trabalho, digamos, de salvamento. Em momentos que as pessoas não esperam, mas acontece algo que a gente não tem controle, né? O corretor é aquele que vai salvar sonhos, vai salvar qualidade de vida,
vai salvar empresas, Sem dúvida. né? E não necessariamente o corretor ainda é visto dessa forma, né? O corretor ele tem um propósito muito legal. A gente que trabalha com seguro de vida entende isso de forma muito natural, né? Mas o propósito do corretor que procura uma família, que oferece um produto, e aí um produto adequado, né? Alinhado às necessidades daquela família, é um cara que tem de fato um propósito de defender, né, toda essa integridade daquela família numa falta, o propósito de trazer no momento de dor um alívio, que é um alívio financeiro, né? Então assim, óbvio, a dor ela acontece, ela continua existindo, só que é muito mais fácil, não sei se a palavra é fácil, mas é muito mais fácil você passar por um momento desse sem ter outras preocupações financeiras do que tendo as também, né? Sim. E Beni, vamos para mais uma pergunta. Hoje, o seguro de vida empresarial, a gente está falando aí dos cuidados com os funcionários. Ok. Tá? É um benefício ou é uma proteção estrutural? Olha, Leandro, eu acho que pode ser considerado como um benefício para quem é o funcionário, para os funcionários, e é uma proteção estrutural para a empresa, sem dúvida, né? O seguro empresarial hoje, quando a gente fala de vida em grupo, ele tem N modalidades. Então, o empresário hoje ele tem a possibilidade de contratar produtos muito específicos para aquele tipo de categoria que ele atua, né? E além disso, as convenções trabalhistas cada vez mais têm trazido para dentro delas essa obrigação de contratar um seguro. Muitas vezes, por quê? Porque aquela categoria entendeu, né, que ter um seguro de vida para o funcionário é muito mais do que só um benefício, né? Ela traz segurança para aquela empresa. Perfeito. Então a gente pode dizer que é uma ferramenta de retenção. Sem dúvida. É uma ferramenta de proteção e é uma ferramenta de proteção da empresa contra problemas jurídicos vindos de funcionários e vindos de sindicatos. Sem dúvida. E é uma ferramenta, e aí falando um pouco de população, de conscientização da população a respeito de seguro. Você, enquanto corretor de seguros, quantas vezes já ofereceu um seguro para alguém? Ela fala, não, eu tenho o seguro da minha empresa, Sim. né? Porque a pessoa entende, e ela entende de fato que ela está segurada. E de fato está. Né? Naquele momento, enquanto ela estiver trabalhando lá, ela está. Mas ela traz, o seguro empresarial ele traz esse tipo de olhar do funcionário para a empresa. Olha, eu tenho uma proteção aqui. Né? Isso vale para o plano de saúde da mesma forma. Então, os seguros de pessoas, de modo geral, ele tem esse tipo essa característica de trazer essa tranquilidade para o colaborador. O colaborador entende que tem alguém se preocupando com ele. Exato. Né? É esse sentimento. Isso faz a diferença. É algo que a gente faz nos nossos negócios, para os nossos colaboradores, e a gente percebe o quanto algum benefício faz a diferença, né? Uhum. Hoje nós temos lá telemedicina, nós temos odontológico, nós temos outros benefícios além do seguro de vida para os nossos colaboradores. E isso é algo que impacta diretamente no dia a dia do funcionário. Porque a empresa, quando ela fornece esses benefícios, ela não está só nos momentos de trabalho. Quando ele está em casa com a família dele e ele vai acionar uma telemedicina, ele está lembrando, eu tenho isso porque a empresa está preocupada comigo. Quando ele tem um problema, seja de um acidente, ele precisa de um seguro de vida, cara, em todos os momentos a empresa está comigo. Está com a minha família, está com... Nos momentos que eu mais preciso, né? Tem alguém preocupado comigo, né? Sem dúvida. Legal. E antes da gente dar continuidade, Ben, eu vou dar um recado pro pessoal para seguirem o Instagram da Trinca Contábil. Boa. Entra no Instagram, entra no YouTube da Trinca Contábil, aciona lá o sininho e você vai sempre receber as mensagens de tudo que vai acontecer nos nossos canais. Então, segue a gente lá, deem suas mensagens, coloque
aquilo que você está precisando também. Se você precisar de um seguro de vida, de um plano de saúde, de um seguro escolar, que nós vamos falar agora também, manda mensagem e eu, pessoalmente, vou atender vocês aí dentro da empresa de vocês. Beni, nós estamos hoje aqui em Curitiba exatamente por um produto específico. Sim. Por um negócio específico que nós conseguimos trazer para a Centauro. A gente está falando de seguro escolar. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse produto que praticamente ninguém conhece e o quanto ele é importante para a escola, para os responsáveis financeiros dos alunos e para os alunos. Boa. Vamos falar um pouco sobre esse produto. Boa. E agora você trouxe um assunto assim que eu, enquanto, né, colaborador da Centauro por muito, muito tempo, a gente cresceu, eu cresci dentro da companhia ouvindo sobre produto escolar. É um produto que é muito querido por todos lá dentro e a gente tem um trabalho de trazer diferenciais para dentro desse produto imenso. E a gente vem ampliando, obviamente. Então, dentro da família de produtos voltados para instituições de ensino, hoje a gente tem a possibilidade de ofertar um seguro escolar, que é um seguro de acidentes pessoais, e um seguro educacional, que tem como objetivo garantir a continuidade do aluno dentro daquela instituição de ensino. Mas falando do seguro escolar, então, né? O seguro escolar hoje, ele é um produto que traz uma segurança para todos os alunos da escola que contrata esse tipo de proteção, principalmente quando a gente fala de escola que tem crianças, né? Por quê? Porque ele tem uma cobertura que talvez seja o principal diferencial desse produto, que é a cobertura de reembolso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Isso traz uma segurança para a escola a partir do momento da contratação de que todo evento que ocorra dentro da escola ou no trajeto de casa para a escola e de casa para da escola para casa, além de eventos promovidos como passeios, né, promovidos pela escola, tenham respaldo, ou seja, tenham cobertura dentro desse tipo de seguro. Isso garante que qualquer machucado, que qualquer torção, que qualquer acidente que envolva um aluno daquela escola, existe uma verba destinada para aquele aluno, uma verba individual destinada para aquele aluno, para poder dar essa assistência, né? Para dar todo esse amparo para aquele aluno. Então, legal. O seguro escolar hoje, eu diria que ele é indispensável para todas as instituições de ensino. Pelo respaldo que ele traz para o aluno e sua família, no sentido de desembolso, né? Seja para a escola no sentido de responsabilização. Porque você tem esse mundo também, né? Então, ele talvez seja um dos produtos que toda a escola deveria contratar, dadas essas características. Eu posso falar como pai, né? Eu tenho 4 filhos, então eu sei a importância de um filho para um pai e saber que na escola do meu filho, se acontecer alguma coisa, ele está respaldado. E o sentido de eu ter a certeza de que mesmo ele acidentado, ele não vai perder o ano letivo dele, porque além de proteger com as despesas médicas hospitalares, sim, esse seguro tem algo muito importante, que é os serviços especiais que ele causa, que ele leva, que é levado para a criança. Você imagina que um aluno tenha uma verba para ir de casa para fisioterapia, de fisioterapia para casa. Ele tem uma verba para contratar um professor particular, né? Cara, isso dá uma tranquilidade para o pai e um valor para a escola que promove esse tipo de segurança gigantesco. Sem dúvida. Algo... É um diferencial muito grande. É algo que traz uma tranquilidade fenomenal. Mas não é só esse tipo de seguro que a Centauro pode proteger as escolas, né? Exatamente. Então, dentro desse conceito de seguro para instituições de ensino, a gente também tem dentro dessa família de produtos o seguro educacional. O seguro educacional, ele tem um outro propósito, né? Que é segurar ou garantir que
os alunos de uma determinada escola, uma vez que esse seguro é contratado, tenham a continuidade do seu ano letivo ou de todos os ciclos que ele eventualmente tenha de ali por diante, garantidos pela seguradora. Isso porque esse produto é um produto de seguro de vida, onde o segurado não é o aluno, mas sim o responsável financeiro. E na eventualidade de acontecer algo com esse responsável financeiro, seja um caso de morte ou uma invalidez, e até perda de renda, é garantido... a perda de renda é muito legal. É garantido à instituição de ensino a manutenção das mensalidades daquele aluno pelo período de contratação do seguro. Então é um produto que tem também um apelo muito bacana, principalmente porque você, enquanto pai, né, enquanto responsável financeiro, tem garantido que aquele aluno, que o seu filho, vai ter ali a manutenção da sua escola garantida caso aconteça algo com você. E como que funciona a perda de renda? Porque, vamos lá, o seguro de vida a gente já sabe como funciona no caso da falta do provedor de renda, do responsável, e num acidente que leve a uma invalidez. Certo. Mas e na perda de renda? Como que funciona? Então, a cobertura de perda de renda, ela tem algumas formas de ser acionada, né? Então, você tem em alguns momentos ela pode ser acionada. Primeiro, então, todo segurado, todo responsável financeiro, ou o próprio aluno também pode ser seu próprio responsável financeiro, tá? Em algumas situações, sim. Exato. Então, quando o responsável financeiro perde sua renda, ele pode acionar esse seguro. O que é uma perda de renda? Se o responsável financeiro, se o segurado ele é CLT e foi desligado sem justa causa, ele pode acionar esse produto, essa cobertura. Se ele não é CLT, ele é um profissional liberal, mas teve um acidente ou uma doença, ele pode acionar essa cobertura. E se ele é empresário e teve falência do seu negócio, ele também pode acionar essa cobertura. Então, essa cobertura está disponível tanto para quem é CLT, para quem é profissional liberal, como para quem é empresário. Então para o empresário escolar, os donos de escola estão assistindo a gente. Isso. Esse é um produto. Nós estamos falando de 2 seguros. 2 seguros, isso. Um seguro que protege ele juridicamente contra os acidentes, onde um pai pode abrir um processo por não cuidado da escola com o aluno. Sim. Nós estamos protegendo, através de um seguro, a previsibilidade da renda da escola, porque no caso de um problema com o responsável financeiro, as mensalidades elas estão garantidas. Sim. E o aluno continua tendo a sua educação e gerando um valor de negócio para a escola, porque a escola está preocupada com que o aluno conclua o seu ano letivo, independente das intercorrências que possam acontecer, seja com o aluno ou com o responsável financeiro. Exatamente, é isso, né? Exatamente. Então você traz um cuidado, um olhar muito diferente, você traz um diferencial de mercado muito bacana para as instituições de ensino a partir do momento que você contrata um desses produtos ou os 2. Perfeito. Tá? Então, a partir do momento que você tem, óbvio que se existir a possibilidade de ter as 2 coberturas, é o melhor dos mundos. Mas tanto uma quanto a outra garante suas especialidades, né? Garante a questão dos acidentes ocorridos dentro da escola, ou seja, todo o cuidado com aquele aluno, ou garante, né, no caso do educacional, a manutenção daquele aluno dentro da instituição de ensino. Muito importante. E para você que está assistindo a gente, você que é dono de escola, diretor de escola, seja um professor, ou você pai, que quer que a escola que o seu filho estuda tenha esse tipo de seguro, escreve para nós aqui embaixo, educação, e nós vamos chegar até você para poder oferecer esse produto. Leandro, e você veja que eu estou usando o termo instituição de ensino e não escolas. Eu ia te perguntar exatamente isso. Que tipo de ensino a gente pode levar essa proteção? Então a gente pode levar essa proteção, as 2, tá? Tanto para escolas de ensino desde berçário até o ensino médio, tá?
a gente pode levar essas proteções, essas duas proteções para faculdades, a gente pode levar essa proteção para escolas de idiomas. Olha só que tá? legal. Então, o Range, então toda instituição de ensino que tem finalidade acadêmica pode contratar esses dois produtos. Perfeito. E hoje, tem algum exemplo que você possa dar para nós de entidades que já tenham essa proteção? Olha, aqui em Curitiba, a gente está em Curitiba, Sim. né? Aqui em Curitiba a gente tem algumas escolas já de longa data que possuem esse seguro, mas talvez o que a gente poderia dar de exemplo mais clássico, por exemplo, o SESC é uma instituição que tem o seguro educacional e bacana. o seguro escolar, né? Então tem outras escolas também que a gente pode nomear, como por exemplo a Escola Medianeira aqui em Curitiba, que é uma escola tradicional também, tem um produto escolar dentro do seu range de proteção, né? E a gente teve um exemplo hoje, e aí eu não sei se você vai querer falar desse exemplo de hoje ou não. Isso aí vamos deixar para os próximos capítulos, porque então, vem coisa tá boa bom. aí. Ótimo. O negócio vai se tornar um negócio muito, muito maior do que a gente pode imaginar. Beni, voltando para proteção de pessoas. Quais riscos pessoais o empresário mais ignora? Eu entendo que o risco pessoal que ele mais ignora são os acidentais. Principalmente quando ele tem colaboradores que exercem atividades que envolvem riscos de acidente, né? Uma vez que um colaborador, que um funcionário sofre um acidente, o empresário ele tem que entender o seguinte: ele tem uma indenização, muitas vezes, para fazer para esse funcionário, e ele tem uma perda de funcionário durante esse período, né? Então, a partir do momento que ele tem uma proteção para esse colaborador, pelo menos uma dessas indenizações ele deixa de ter que se preocupar. Então, ele passa a ter, obviamente, que se preocupar em repor aquele colaborador que vai ficar afastado por um tempo ou de forma permanente, tá? Mas deixa de ter a indenização para ser paga. E eu falo de acidente não porque o de morte seja menos importante, mas porque o de acidente é mais comum. Sim. Muito mais comum. E a parte da doença? Hoje a gente vê que, eu como corretor, a gente está pagando cada vez mais seguros de doença, seguro para cirurgia. Tem muitas proteções que o empresário desconhece. Exatamente. Que pode ajudar ele em vários sentidos. Vamos falar um pouco mais de outras proteções que não são tão faladas assim. Leandro, hoje o produto seguro de vida, ele deixou de ser apenas seguro de morte, ou seja, de ser a cobertura de morte, né? O mercado de seguro evoluiu muito nesse sentido, então a gente tem hoje coberturas como doenças graves, risco cirúrgico, DIT, e aí eu estou falando segurez, mas né, DIT é diária de incapacidade temporária. Você tem um IFPDA, que é uma invalidez funcional por doença, né? Então, todos esses produtos podem ser construídos, acoplados a um seguro de vida, né? Seja ele individual ou empresarial. E a partir daí você oferece uma gama rica de proteção para os seus colaboradores ou para os seus entes queridos, no caso, quando a gente está falando de família, né? O produto hoje talvez o mais interessante que a gente tenha no mercado é o doenças graves, que é o que você falou, né? Então a gente tem pago mais indenização de doenças e tudo mais. O doenças graves hoje, na forma como ele foi construído, ele tem ali um range que varia de 20 a 30 doenças ou procedimentos que estão cobertos, tá? E que na eventualidade daquele segurado ter aquele diagnóstico, ele recebe o valor da indenização sem ter morrido, ou seja, ele usa aquele dinheiro em vida, né? Para o seu tratamento, em vida, para o seu tratamento ou para qualquer outra coisa que ele queira. Então é um produto muito completo e hoje dentro da companhia você consegue contratar esse produto sozinho, sem a cobertura de morte, por exemplo. Muito importante. E a gente veio falando no caminho para cá sobre os empresários
da barbearia, né? Da barbearia, a gente estava falando sobre exatamente. isso. Então, são produtos que não são... para qualquer nível de empresário. Sem dúvida. Ele pode estar começando, ele já pode estar mais evoluído, ser um empresário dos mais tops. Qualquer um deles está sujeito a um inconveniente como esse. Descobrir uma doença, sofrer um acidente. E você falou do DIT. O DIT é um produto que ele protege a sua renda. Exatamente. Né? Então, se você tiver uma doença ou se você tiver um acidente e você vai ficar afastado ao longo de um período, esse seguro ele vai fazer com que você receba exatamente o valor que você receberia trabalhando. Exato. Mas enquanto você está afastado, você tem o direito de receber esse benefício. Né? Quando a gente fala de profissional liberal, né? A gente fala de um empresário. Sim. Né? Ele tem um CNPJ, ele é um empresário, ele exatamente. Todos os seus... e essa cobertura é muito legal porque ela faz exatamente o que você falou, ou seja, ela garante a renda daquela pessoa por até 365 dias. Olha só. Ou seja, por um ano. Né? Então, se ele eventualmente sofreu um acidente ou foi acometido de alguma doença que impossibilitou ele de trabalhar, ele tem garantido essa indenização a partir do acionamento do seguro. Perfeito. Espera aí que... Vamos lá. Beni, fala para nós, a gente está aqui, você está representando a Centauro. Sim, sim. E eu quero te dar a possibilidade de você mostrar para os empresários que ainda não conhecem a Centauro os grandes diferenciais dessa seguradora hoje dentro do mercado. Tá. Isso é muito bacana. Legal você abrir essa possibilidade de a gente falar da Centauro, porque, como eu falei no início, né, é uma empresa que eu cresci, né, é uma empresa que eu tenho uma admiração muito grande por todo mundo que constrói ou que faz essa empresa se movimentar todo dia. Eu acho que o principal diferencial da Centauro hoje é... Óbvio que a gente tem produtos, como todas as seguradoras têm produtos, mas o slogan da Centauro é seguros para viver. E toda vez que a gente fala de seguro, né, de proteção, me vem na cabeça esse propósito que a Centauro tem em fazer com que o produto certo chegue ao profissional certo e que esse profissional, que é o corretor de seguros, faça esse produto chegar nas pessoas certas. Tá? A Centauro, a partir desse processo, constrói relacionamentos. Então, a Centauro hoje é uma seguradora de pessoas, né, feita para pessoas. Então, talvez esse seja o principal diferencial. A Centauro é uma empresa que preza muito pelo relacionamento. Né? Você, mais do que ninguém, sabe disso. A gente constrói os nossos relacionamentos com os nossos corretores e cada vez mais isso fica evidente no nosso dia a dia. Então, eu acho que o principal diferencial da Centauro é as pessoas que estão lá dentro, né? Que fazem esse relacionamento acontecer, que fazem a empresa de fato ser quem ela é hoje. Bacana. Beni, nós estamos chegando no final do nosso podcast aqui, mas eu queria que você deixasse um recado para os empresários sobre a importância das proteções, em você estar sempre à frente dos riscos. Porque algo que é importante o empresário saber é que riscos, eles existem a todo momento. No momento que você decidiu ser empresário, você vai correr N riscos. Muitos riscos vão ser cuidados por contabilidades, né? Mas outros riscos vão ser cuidados por um bom seguro. Então, a gente tem que entender essa fusão da contabilidade com os corretores e por isso que a Trinca Contábil abre essa interação, essa união entre os contadores especialistas, entre outros serviços, e um dos serviços aqui a gente está falando da corretagem, porque o contador ele vai trabalhar em cima de todo o planejamento financeiro, estratégico, né? Mas o corretor vem para fazer o planejamento de riscos. Então,
deixa um recado para o empresário da importância de proteger todos os riscos que vão acontecer no caminho desse empresário. Tá. É muito bacana falar para quem hoje é empresário sobre seguro, principalmente pelo fato de que, né, a gente já falou um pouco sobre isso hoje. Quando você contrata seguro, você contrata um patrimônio, seja ele como beneficiar a sua própria empresa, seja ele os seus colaboradores, que também são patrimônio da sua empresa, né? Todo empresário que corre risco hoje sabe o quão é nervoso esse processo de correr risco. E talvez a minha mensagem principal seja: se vocês identificaram um risco, se vocês têm a consciência daquele risco e esse risco pode ser segurável, contrate um seguro de vida, contrate um seguro empresarial, contrate um seguro patrimonial, porque são esse tipo de proteção que vai garantir uma maior tranquilidade para vocês que hoje já vivem num mundo tão atribulado. E contem sempre com um profissional que é o corretor de seguros. Esse profissional vai poder te ajudar, direcionar para que esses riscos sejam protegidos da melhor forma possível e alinhado ao que de fato vocês precisam enquanto necessidade de proteção. Beni, obrigado pela sua agradeço. presença. Eu quero deixar mais uma frase de reflexão aí para o empresário. Se algo acontecesse com você hoje, empresário, como ficaria a saúde financeira da sua empresa? Ela continuaria como está hoje? Ou ela teria mudanças significativas? Se você disse sim, que você sabe que o impacto vai ser grande, você está precisando de proteção. Sem dúvida. E a gente tem que entender que para o empresário crescer é uma ambição, mas proteger os riscos é uma maturidade. Perfeito. Né? Então fica a reflexão para você. Continue seguindo os canais do YouTube, do Instagram, todas as redes sociais da Trinca Contábil. Lembre de clicar no sininho lá para que você receba as mensagens de novos podcasts, de novas experiências que vão surgir para que você cresça também dentro dos seus conhecimentos e conte aí com a Trinca Contábil para aquilo que você precisar como empresário dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios. Joia. Beni, obrigado. Obrigado, Leandro. Valeu, obrigado pelo convite. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero que vocês sigam as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, @atrincacontábil, @o Leandro Lago e @benimartins.comercial. Compartilhem esse material com outros empresários, com os seus amigos, para que vocês estejam sempre cada vez mais conhecedores do que está acontecendo no mercado de empresários, seja através dos contadores, seja através de corretores e de outros serviços que a Trinca Contábil vai proporcionar para vocês. Sigam as nossas redes sociais, ligue o sininho para que você seja notificado dos outros podcasts dos demais especialistas da Trinca Contábil. Curtam esse material e compartilhem com seus amigos e outros empresários. E eu aguardo vocês nos próximos podcasts, meu e dos nossos especialistas da Trinca Contábil.